Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Achar aí, não sei se vai colocar aqui também, né? Aí vocês acompanham aí. Vamos lá? E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma?" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E, quando subiram ao barco, clamou ao vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amém. Irmãos, essa é uma passagem, deixa eu ver se eu aumento aqui. A idade vai chegando, as coisas vão ficando menores. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, né? De todos nós, mas sempre Deus ele nos revela coisas tão fantásticas e tão maravilhosas em cada passagem, né? Então, muitos de vocês já devem ter visto essa passagem várias vezes, como eu também. E vamos ver o que o Senhor me revelou, né, nesse texto. Vai revelar para vocês também algo tremendo que aconteceu aqui. Eu coloco como tema dessa pregação compreendendo os ventos contrários, né? Nós teremos. Então, seguindo aqui, eu queria começar versículo por versículo para vocês, para a gente ir vendo as coisas que se sucederam aqui, né, na sequência desse relato aqui de Mateus. Bom, o primeiro versículo 22, ele fala assim: logo Jesus
Logo, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Então teve uma ordenança de Deus, né? De Jesus. Teve uma ordenança aqui. Quem é discípulo? Teve uma ordenança aqui. Suba no barco. Tá certo? E passem para o outro lado. E passem adiante, passem para o outro lado. Nós somos discípulos. Então vamos ver a nossa história aqui, tá? A nossa história de cada um, falando aqui. Então, primeira obediência desses discípulos, entraram no barco. O barco é a igreja. Nós temos como representante o barco sendo representado aqui como a igreja, tá? Você vê, é interessante isso na Bíblia, que o barco sendo a igreja como meio de transporte, né? Você, quando vem para Cristo, quando você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entra na igreja de Cristo, certo? Você está também aqui alocada numa igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo na terra. Nós temos um local que nós congregamos, né? Uma instituição, um local que nós congregamos. Então nós entramos no barco, obedecemos, aceitamos a Cristo, entramos no barco, meio de transporte para a obra que Deus quer fazer na nossa vida, tá? Então, nós estamos aqui nessa embarcação porque obedecemos. Agora essa embarcação vai ser colocada no mar, né? Tá certo? E o mar representa este mundo. Como nós navegaremos por este mundo? A igreja, você é colocada na igreja e tem uma missão nesse mundo. Então o mar representa o mundo, tá ok? E lógico, nós temos um trajeto a cumprir, que é a nossa vida, né? A nossa vida será esse trajeto que nós vamos cumprir. Então nossa missão, o que é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Sermos semelhantes a Cristo, sermos aí uma carta escrita, né, que o mundo vai ler neste mundo, né? Nós temos uma missão. E como igreja, caminhando. Tá certo? No versículo 23, nós temos assim, olha, Jesus se despede da multidão. Olha, Jesus colocou o pessoal no barco, mas ele não foi no barco, ele ficou. Aí ele ficou ali, se despediu da multidão e subiu ao monte para orar à parte. Gente, aconteceu a mesma coisa conosco, né? Nós somos colocados nesse barco aqui. Jesus está lá, intercedendo por nós. Amém? Ele está lá intercedendo por nós. Então encare como se, olha, hoje acontece isso. Você está neste barco, Jesus intercede por nós, observando o nosso trajeto, observando o nosso caminhar dentro dessa embarcação. Tá certo? Estamos aqui, Cristo está atento. Como vocês vão ver que ele estava ali atento ao que aconteceu. Então no Salmo 48:1 fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Olha só,
Aonde Jesus estava? Jesus subiu ao monte para orar, só, né? A palavra fala. Gente, Jesus está no Monte Santo intercedendo por nós, atento ao nosso trajeto, atento à nossa caminhada. Em Zacarias 8,3 fala assim, ó, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Então ele está lá no Monte Santo, no Monte dos Exércitos, em Jerusalém, olhando para cada um de nós, atento ao nosso caminhar, atento ao nosso trajeto. Tá certo? Então são tantas coisas que nós vemos. Deus tem falado muito comigo através da importância esses últimos dias, né, que a gente tem conversado, a gente tem feito estudos sobre a importância da igreja, a importância de estar na igreja e a importância de não sair da igreja, de estar congregando, porque Deus é um Deus, a salvação é individual, como nós falamos, mas Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva, e nós temos que saber nos comportarmos como uma noiva digna de ser levada pelo Senhor. Amém? Então, Deus falou muito comigo isso nesse sentido, né, que eu não tinha imaginado, que esse texto como o barco não sendo a igreja. Então o 24, versículo 24 fala assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Então, irmãos, eu queria dizer que nós somos discípulos, que nós estamos na igreja, nós estamos fazendo a vontade de Deus, caminhando, tá certo? Nós vamos ter ventos contrários em certos momentos. É bom saber disso, né? E Deus, Ele avisa, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estou com vocês. Né? Ele sempre avisa isso. Ele não fala ele não conta histórias mirabolantes, maravilhosas para nos enganar. Ele fala a realidade. Mas se nós estamos no barco, fazendo a vontade de Deus, num barco chamado igreja, fica muito mais fácil. Mas não quer dizer que não teremos ventos contrários. Agora, olha só, perceba isso, a igreja, ela vai enfrentar ventos contrários. Nós vamos chegar na nossa parte também, nós vamos enfrentar ventos contrários. Mas a igreja, como instituição, enfrenta ventos contrários. Estamos enfrentando ventos contrários no mundo, perda de liberdade de expressão. Hoje nós não podemos falar qualquer coisa, porque se aparece qualquer coisa ali, você já cai numa rede social e você pode até ser penalizado. Por quê? A perda da liberdade de expressão. Tá certo? É um vento contrário para a igreja. A igreja está sentindo isso, né? E vamos sentir cada vez mais. Então, olha só, além dos ventos contrários, tem as ondas. Eu queria ler com você, o Mateus pode pôr aí, Tiago 1,6, Renan, Mateus.
Só falta chamar de Nicole, a Nicole está aí. Tiago 6, é que eu não coloquei o texto aqui para mim. Olha lá. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado ou de uma parte para outra, de um lado para o outro. Tá certo? Olha, o que esse barco estava enfrentando? Dúvidas, ondas, dúvidas. E ventos contrários. Será que ventos contrários? Perceba que vocês estão na igreja, eu queria dar essa sensibilidade para vocês. Nós estamos numa igreja e ventos contrários muitas vezes estão soprando. E isso causa uma resistência, isso causa corações endurecidos, que estão magoados ou estão insatisfeitos, cria corações duvidosos, cria pessoas tentando fazer coisas do seu braço e não pelo poder do Espírito, cria incredulidade entre os irmãos. E eu vou falar que às vezes nós criamos essa incredulidade nos irmãos, nós somos o agente que faz esses ventos contrários, muitas vezes na igreja, uma igreja local, por exemplo, né? Então percebam que existe ondas de dúvidas, ondas e incredulidade, ondas que vêm atrapalhar o mover do Senhor. E eu tenho que estar atento ao que está acontecendo na minha igreja, na igreja aqui na terra, e eu como igreja. Amém? Eu como templo do Espírito Santo. Fiquem atentos, nós não estamos sozinhos, a igreja depende de cada um de vocês, depende de cada um de nós. Tá certo? Nós já falamos aqui várias vezes, um dedinho faz muita falta. Você é muito importante. Então entenda, como igreja, se você é uma igreja, você faz parte da igreja e o mover de Deus na sua vida através dessa igreja. Estamos no mesmo barco. Então, olha só, eu queria até deixar esse adendo para vocês, porque existem várias congregações, né? Várias denominações, como igreja, igreja batista, wesleyana e várias denominações de igreja. A igreja do Senhor é uma só, mas existem instituições diferentes. Eu posso sair desta igreja e ir para outra. Não impede, você continua fazendo parte da igreja do Senhor. O que não pode é eu sair do barco e ficar numa boia deriva, sem uma igreja. Amém? Vocês entendem isso? Pula do barco no meio de ondas e no meio de ventos impetuosos e contrários. Talvez você não sobreviva por muito tempo. Vê a importância do barco? Vê a importância da igreja? Cuidado. Cuidado para não... Muitas pessoas saem da igreja e parece que elas ficam numa boinha, né? Tentando achar uma outra igreja, tentando achar um lugarzinho, e estão muitíssimo vulneráveis. Né? É muito difícil isso. Não pule de barco em barco, e também, muito menos, saia da onde você está. Não vá para o mar das aflições. O mar é esse mundo. E o mundo é um mar de aflições.
O versículo 25 ainda, eu quero passar versículo com versículo para vocês, para ver o que Deus foi revelando, né? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eu fiquei meditando um pouco sobre esse texto, e andar por cima do mar, uma coisa que Deus trouxe no meu coração, é andar por cima do mar, é andar em espírito, tá certo? É uma coisa sobrenatural, porque não é possível, certo? Aos olhos humanos, na física humana, não é possível eu andar por cima das águas, eu andar por cima do mar. Agora, em espírito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nós cremos num Deus do impossível. Nós, como igreja do Senhor, que estamos no barco e que estamos navegando por águas, nós temos que saber que nós fomos feitos não para ficarmos aqui dentro dessas quatro paredes. Nós estamos navegando lá fora, certo? Você está sendo aqui capacitado e faz parte de uma igreja para estar navegando lá fora, em espírito. Tá certo? Não com as suas forças humanas, cuidado, né? Nós queremos viver em espírito e em verdade, nós queremos ver o sobrenatural, não aqui na igreja só, nós queremos ver o sobrenatural lá em casa, lá fora, tá certo? E nós não queremos nos assustar quando a gente vê o sobrenatural. Eles se assustaram, que talvez não estavam acostumados de ver um sobrenatural dessa forma. Imagine você de madrugada, numa escuridão total, no mar aparece uma pessoa caminhando pelas águas, né? Um ser ali caminhando pelas águas. Talvez você tivesse aterrorizado, né? Estivéssemos aterrorizados com o que estávamos vendo. Muitas vezes ficamos mesmo aterrorizados, né? Assustados quando a gente vê o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, porque não estamos acostumados. Então, olha só, eles passaram muito tempo, umas 9 horas ali, entrar no barco até chegar essa madrugada, nessa alta hora da madrugada, né? 3, 4 horas da manhã. Então, eles viram isso, ficaram assustados, né? No primeiro momento ficamos mesmo assustados, né? Tão assustados. E quando a gente não reconhece o mover de Deus sobrenatural que está acontecendo. Vocês veem que nós estamos falando, quando eu meditei sobre Jesus andando sobre as águas, e vindo ao nosso encontro, e num momento sobrenatural, eu pensei, é o Espírito Santo. Quem vem hoje ao seu encontro, no sobrenatural, te dando força, te dando a mão, te aconselhando e te direcionando, aqui, é o Espírito Santo. Então, veja bem, o Deus, Jesus lá atrás, ele subiu ao monte, como nosso Jesus subiu ao monte, intercede por nós, estava ali atento, tanto atento que quando começou os ventos, ele, deixa eu ir lá, acalmar esse povo. Mas quando ele aparece sobre as águas, ele aparece no sobrenatural, ele aparece em espírito ali,
no sobrenatural para poder acalmar os ventos, né? Bom, é um Deus, é o Espírito Santo que está acima das ondas, que está acima do vento, certo? Que está acima das circunstâncias. Muitas vezes nós gritamos de medo. Quem aqui não gritou de medo certa hora, não gritou por socorro? Tá certo? Muitos de nós, né? Ou todos nós. Agora, Deus não quer isso, que nós gritemos de medo, mas que nós clamamos com certeza de que Ele está atento, que Ele está com a sua mão estendida, que Ele que mandou a gente caminhar, e Ele quer que nós nos movamos em espírito, e neste mover em espírito, Ele quer fazer coisas sobrenaturais, como Pedro. Pedro, olha, vocês vão ver Pedro, eu acho que no barco, ele é o que estava mais preparado ali, falou assim: olha, Senhor, se é Tu mesmo, faça com que eu ande até Você sobre as águas. E aí Deus falou: venha. Jesus falou: venha. E ele foi. Então, se ele foi, ele era o mais preparado ali, porque ele começou a se mover no sobrenatural, sem medo naquele momento que ele desceu. Então eu quero, o 28 fala assim: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo acima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou? Olha só, se ele andou pelas águas, ele andou no sobrenatural, né? Ele presenciou uma maravilha que muitos ali gostariam até de ter presenciado e não presenciaram. Então, o sobrenatural de Deus que nós queremos, a unção de Deus que nós queremos sobre a nossa vida, que nós queremos que desça sobre a nossa igreja, é para que aconteça maravilhas, milagres, curas, que são possíveis e que nós já vimos acontecer e que acontece sempre, mas nós queremos que aconteça mais ainda na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós amamos ou que nós queremos que se salvem. Amém? Então, olha só que nós queremos permanecer, né? Não queremos fazer que nem Pedro, que começou e não permaneceu. Entenda que nós somos Pedro agora e que nós queremos permanecer olhando para Cristo, porque Pedro, o que aconteceu com ele aqui? Ele também sofreu ventos contrários. Ele começou a ver quando o vento estava forte, a onda estava meio pegando ali, e ele ficou com medo e começou a afundar. Ele começou a olhar para as circunstâncias. Então, duas coisas que eu quero voltar com vocês. Uma, a igreja do Senhor sofre ventos contrários. A embarcação sofre ventos contrários. Tá certo? Sofre ondas de dúvidas, ondas que nos assolam. Nós também, como Pedro, se olharmos para as circunstâncias, e ele estava vendo ventos contrários, também sente isso. A igreja sente, você sente. Então entenda-se como Pedro, você está sentindo ventos contrários, cuidado. Isso já é previsto, mas olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tamanho da onda, não olhe para os ventos contrários, não olhe para essas circunstâncias. Creia num Deus do impossível, um Deus que te colocou nesse barco, que te deu uma missão. Ele que vai te sustentar e Ele que está ali na sua frente.
Está certo? Então, Jesus, Ele quer que olhemos para Ele. Isso que alegra, como nós falamos nos últimos dias, o que alegra o coração de Deus é que a gente olhe para Cristo, é que a gente chega cheio do Espírito Santo, né? Então, se nos movermos em espírito, nós temos experiências fantásticas, como é uma experiência de andar sobre as águas. É uma experiência maravilhosa, deve ser, né? Confiança, andar sobre as águas. Mas experiências como curar, como livramentos, como fazer... a gente vê pessoas serem libertas, pessoas sendo salvas através da nossa vida. São maravilhas que está à nossa disposição. Então faremos coisas impossíveis, né, aos olhos humanos, né? E nós queremos isso, andar no sobrenatural, tá certo? Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é ser colocada nesse mundo, andar sobre esse mundo, e não dentro desse mundo, mas andar sobre este mundo, e ora, se mover no sobrenatural, ir lá buscar alguém e colocar dentro do barco. Eu vou lá, busco alguém e coloco aqui dentro do barco. O Josimar está sempre falando, olha, vai lá, pregue, fale, se mova, ore, clame, ande em santidade. Para quê? Para que você consiga se mover no sobrenatural e ir lá fora buscar alguém, como aconteceu conosco, certo? Alguém foi lá, nos buscou e trouxe para dentro do barco. Então, as circunstâncias contrárias não devem nos causar pânico. Nós ficamos receosos, mas confiantes. Não queremos nos desanimar, nem nos desesperar. Se você resolveu se mover no sobrenatural, eu coloquei aqui Deus esteja preparado. Uma vida santa e em obediência, né? Porque, caso contrário, você vai cair de uma forma que muitas vezes é difícil de se levantar, ou vai passar alguma vergonha muito grande, né? Você se moveu do sobrenatural sem estar totalmente entregue, sem ter uma vida santa, e acaba você sendo muitas vezes humilhado até por Satanás. Por isso a importância, olha, a vida santa é para você. A vida santa é para você, é uma coisa ruim para você? É uma coisa maravilhosa, porque imagine você andar sobre águas, imagine se mover no sobrenatural, imagine você fazer coisas, ser um instrumento usado pelas mãos do Senhor poderosamente. Gente, é uma coisa maravilhosa. Imagine você ter isso aí, ser um instrumento do Senhor. É maravilhoso. Nunca se esqueça que Deus está do seu lado, né? Que se você cair, Ele vai te segurar. Então tenha coragem de se mover no sobrenatural como Pedro teve. Essa que falta muitas vezes para a gente. A gente nem se consegue se segurar, muitas pessoas não conseguem nem se segurar dentro do barco, quanto mais sair com confiança por cima das águas. Pensa nisso, gente. Deus, Ele quer que você se estabeleça dentro do barco, se firme dentro do barco, mas não para ficar dentro do barco, para você se mover no sobrenatural e trazer pessoas para dentro desse barco. E nunca se esqueça que se você cair, Deus, nesse momento do sobrenatural, se você tem esse desejo, estiver orando, tiver esse desejo ardente como Pedro teve,
de orar por isso, de se santificar por isso, de estar nessa obediência, quando você se mover, se acontecer alguma coisa, Deus rapidamente se segura, como fez com Pedro. Para Pedro, você podia ter um pouco mais de fé, viu, filho? Mas não vai fundar, não. Toma aqui que você é meu, né? Você é meu filho e não vai se perecer. Versículo 29. Faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, e assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas, para que os filhos dos homens exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Na verdade, agora eu li Salmos, tá? Salmos 107, 29 a 31, e falando sobre essas ondas e sobre o Deus, né, que nós servimos. Esse Deus que nós servimos, ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Clame por ele. Então você se alegrará, porque se aquietarão, e assim os levará a um porto desejado, como aconteceu com eles. Foram levados a um porto que eles desejaram. Louve ao Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas, para que os filhos, suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia. Vocês vão ver que, bom, eu vou chegar no versículo, aqui nós cremos um Deus que acalma as ondas e as tempestades. Creia nisso, já aconteceu na sua vida em certos momentos, vai continuar acontecendo, tá? Quero ler aqui o 32, né, de Mateus. Ele fala assim: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando eles voltaram para a igreja, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pessoal, olha só, quando a igreja se move e o sobrenatural acontece, quando uma pessoa é salva, vem para a igreja, aceita Cristo, nós não nos regozijamos? Algo maravilhoso aconteceu, certo? A pessoa foi salva, não só aqui, mas há uma festa nos céus, né, quando o pecador se arrepende. E o nome do Senhor é glorificado. Quando a maravilha acontece, o nome do Senhor é glorificado. Quando o milagre, quando o paralítico anda, quando o cego vê, quando algo maravilhoso acontece, quando o batismo do Espírito Santo acontece, algo sobrenatural acontece, a igreja se regozija. Você vê que todos eles se regozijaram e falaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E nós fazemos isso muitas vezes, verdadeiramente, glória a Deus, porque só por Deus essa pessoa foi salva, só por Deus esse milagre aconteceu, só por Deus essa situação se resolveu, só por Deus. Não foi eu, não foi o Josimar, ou não foi alguma pessoa. Fomos instrumentos, sim, usados muitas vezes, mas você vê que exatamente é o poder de Deus, né? Porque é uma coisa sobrenatural. Então é o poder de Deus que se manifesta ali, e esse poder, quando é de Deus e quando ele se manifesta,
a igreja se regozija e a igreja glorifica e reconhece quem fez aquela obra. Aquela obra não foi feita pela uma pessoa, foi feita por Deus. Então, nós, irmãos, nós faremos coisas sobrenaturais no mundo, amém? Em espírito. E fazendo esse sobrenatural e nos movendo no sobrenatural, nós sempre nos reuniremos aqui e regozijaremos e nos alegraremos e exaltaremos o nome do Senhor. Tá certo? Sempre voltaremos para o nosso barco e falar assim, ó, Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é conosco. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Então, reconhecendo sempre que não é da nossa força, mas é na força da igreja. Não é na minha, mas é da igreja. Somos todos nós. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus e nós queremos nos mover nesse sobrenatural. Eu quero continuar aqui, o texto fala, no 34, ele fala assim, e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Essa terra de Genezaré, alguns até falam que, eles falam que como se fosse um paraíso da Galileia, né? É um lugar onde é muito rico em figueiras, em oliveiras, em videiras, né? Tem uma beleza muito... É uma região muito bela, né? E, gente, nós não queremos chegar nesse lugar, né? Nós, como igreja, neste barco, estamos a caminho da Jerusalém Celestial. Tá certo? Isso de uma forma espiritual falando, né? Que nós, como espirituais que somos, desejamos chegar à nossa Canaã celestial, à nossa Genezaré, né? A esse lugar. Nosso espírito deseja ir ao Senhor, deseja estar com Ele. Agora, a nossa missão, isso espiritual, mas é a nossa missão aqui, né, que Deus deu para eles. Você vê que quando eles reconheceram a Cristo nesse mover sobrenatural dele, né, de andar sobre as águas, quando eles viram isso, a fé que foi gerada, a igreja que gerou na igreja, o mover sobrenatural, deu um encantamento tão grande com eles, né, que quando eles passaram para o outro lado, tinha uma multidão já, o pessoal começou a olhar para eles, começou a chamar pessoas, para tocar na orla das vestes deles, e todos que tocaram na orla das vestes deles foram curados. Olha só. Como missão, nós como igrejas, nos fortalecendo aqui como corpo de Cristo, vendo e nos movendo em espírito no sobrenatural do Senhor, quando a gente chega lá fora é um brilho nos olhos diferente. As pessoas são atraídas para você, você não precisa nem ir para elas, você acaba sendo elas são atraídas. Você tem algo diferente, você tem alguma coisa diferente, você está com o quem você crê, no que você crê, eu quero esse Deus que você tem. E os problemas vêm e você, olha, se você vem com problema, eu tenho a solução. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, eu posso falar de Cristo, eu posso dar uma solução para você, para o seu problema, eu tenho, você quer? E eu falo que a gente faz isso só quando a gente começa
crer no sobrenatural, a se mover em unção e poder e autoridade. Porque quando a gente fica brigando dentro do barco, a gente não consegue nem ver que Jesus está vindo. A gente nem consegue acreditar no sobrenatural. Tem muitas igrejas que estão apagadas, que estão teóricas. Tem vários veleiros aí, tem várias embarcações fantásticas, né? Nem sente às vezes os ventos contrários de tão grande que são, ou de tão bonitas que são, né? Mas não conseguem se mover do sobrenatural. E talvez o nosso pequeno igrejinha, né? A gente consiga mover nesse sobrenatural do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Nós temos uma missão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, e aí trazer as pessoas, né, para cá. E as pessoas serão atraídas para nós. Irmãos, lá, naquele porto ali, né, está chegando ali, tem coisas sobrenaturais para nós fazermos. Não é para o Josimar fazer, não é para mim, não é para fulano, é para nós fazermos, né? Quem tocar na veste do nosso vestido será curado, será salvo, será liberto. É esse mover que nós queremos. Então, para terminar, eu queria deixar duas coisas que Deus tocou no meu coração com vocês. Nós fazemos parte estamos num barco, fazemos parte da igreja. Tá certo? Você não está sozinho no barco. O barco precisa de todo mundo ali estar ajudando, Você não está ali no barco. O barco tem um destino, o barco tem uma missão. O barco foi enviado por Cristo para chegar num lugar, tá certo? E nós queremos. E Deus, Ele está atento do Monte Santo ao que está acontecendo e o que nós temos feito neste barco. E como nós temos nos movido no sobrenatural de Deus. E como nós temos firmado a nossa fé. Para que chegando lá, Ele faça uma obra através da nossa vida. Outra coisa, nós estamos na igreja, mas nós somos a igreja. E cada um individual seja um Pedro, naquele momento em que ele teve fé. Senhor, o Senhor falou que eu posso, eu posso. O Senhor falou que é para mim vir sobre as águas, eu vou. O Senhor falou que eu preciso ser que eu posso ser batizado com o Espírito Santo, eu quero. O Senhor falou que eu posso ter dons, eu quero buscar os dons. Tá certo? Eu quero o sobrenatural. Não quero ficar nessa mesmice, com medo, no barco, qualquer ondinha, eu estou desesperado, qualquer vento contrário, eu não sabia que aqui, nesse barco, ia ter vento contrário, vou mudar de igreja. Tem gente que faz isso, olha, eu sabia que ia ter um ventinho contrário aqui, eu vou mudar de denominação, porque talvez lá eu não tenha ventos contrários. Talvez lá as ondas sejam menores. Não, todo lugar terá ventos contrários, terá ventos... Ele já falou isso, né? Mas nós devemos nos preparar, amém? Porque ele já falou tudo. Olha, vocês terão, mas eu estou contigo. Se movam no sobrenatural. Pare com essa pequena fé de vocês. Não, por favor, Pedro, por favor, pequena fé. Poderia ser mais, sabendo que eu estou aqui na sua frente e que eu que mandei você vir. Por que está duvidando? Não, mova-se, venha com confiança, com fé, né? Sabendo que nós temos um inimigo, né, que move as águas, que faz a gente olhar para as circunstâncias.
E nós não queremos. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós queremos olhar para Cristo. Não olhe para o seu irmão do lado e fala assim, olha, a gente está falando muito isso ultimamente, né, da isca de Satanás. Ah, não estou magoado com o irmão porque ele fez isso. Gente, olha para Cristo. Você está olhando para o pastor, para o irmão, para o pessoal do louvor que vai estar aqui. Para quem que você está olhando? Para Cristo? Ou para uma pessoa em específico, para circunstâncias que estão do seu lado. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos, uma coisa que Deus, eu pedi uma palavra sobre igreja, sobre obediência, né? Nós somos discípulos, somos obedientes, fomos obedientes, entramos no barco, temos uma missão. Agora cremos no sobrenatural e queremos nos mover nele. E é isso que nós estamos fazendo. Amém, irmãos?